Olá, bom dia. Meu nome é João Alcântara e hoje vou falar sobre o lítio, juntamente com Paulo Ricardo. O lítio é um elemento que pertence ao grupo dos metais alcalinos, com número atômico 3 e peso de aproximadamente 6,94, sendo o metal mais leve que existe. Vamos começar pela descoberta. O mineral petalita foi encontrado por José Bonifácio. Ele descobriu este mineral enquanto estudava em uma ilha na Suécia. Porém, foi apenas em 1807 que um químico sueco chamado Johann August conseguiu identificar o óxido de lítio durante seus experimentos. Ele estava analisando a composição deste mineral, e percebeu que havia algo único nele, um elemento que até então não tinha sido reconhecido. Mais tarde, cientistas conseguiram isolar o lítio por meio da eletrólise do cloreto de lítio, um marco que permitiu que ele fosse estudado e utilizado em diferentes áreas. O nome lítio tem origem do grego litos, que significa pedra, destacando propriamente a sua origem mineral. Essa descoberta foi um passo inicial para o moderno uso desse elemento, que hoje é tão relevante para a tecnologia e a sociedade. Este elemento é extremamente versátil. Ele se destaca principalmente por suas propriedades únicas, como a autorreatividade e a baixa densidade, o que permite sua aplicação em diversas indústrias. Como, na área tecnológica, ele é o coração das baterias recarregáveis, que utilizamos diariamente em celulares e carros. Essas baterias leves e com alta densidade de energia são fundamentais para a mobilidade eletrônica e para o armazenamento de energia renovável, como a energia solar e a eólica. Além disso, o lítio também é muito utilizado na medicina, especialmente no tratamento de transtornos de bipolaridade. Na indústria, ele é presente na fabricação de vidros e cerâmicas, conferindo resistência térmica e mecânica. Nas áreas de mineração, do lítio pode ser encontrado em diversas partes do mundo, mas sua própria produção está concentrada em alguns países. Esta concentração tem um nome, chamado de o Triângulo do Lítio, formado por Chile, Bolívia e Argentina. É uma das regiões mais importantes, devido às enormes reservas de salmouras. Essa área representa uma das maiores fontes de lítio do planeta. Na Austrália, por outro lado, o lítio é obtido principalmente dos minerais como o espodumênio, um método diferente que também apresenta relevância econômica. Aqui no Brasil, embora o país ainda não seja um grande produtor, temos depósitos promissores, especialmente no estado de Minas Gerais. Com o avanço da demanda global, o Brasil tem grande potencial de crescimento na mineração e no mercado internacional. O lítio é extraído de duas principais fontes naturais, sendo minerais e salmouras. Os minerais mais importantes são o espodumênio e a petalita, que são extraídos de rochas em minas terrestres. Esse tipo de mineração requer escavação e processamento intenso para obter o lítio puro. Já em salmouras, encontradas em lagos salgados e salinas, apresentam um método de extração diferente. O processo envolve a evaporação da água dessas salmouras, deixando para trás sais ricos em lítio. Esse método é muito barato e consome menos energia, porém, levanta questões ambientais. Ambos os métodos de extração têm desafios e oportunidades, e a busca por práticas mais sustentáveis é essencial para atender à crescente demanda por este recurso. Embora seja um elemento essencial para a transição energética e a sustentabilidade, sua exploração tem gerado preocupações importantes. A mineração do lítio, especialmente em salmouras, consome grandes volumes de água. No Triângulo do Lítio, por exemplo, essa prática tem levado ao esgotamento de recursos hídricos em áreas já áridas, afetando comunidades locais que dependem dessa água, tanto para a agricultura como o consumo. Além disso, a extração de minerais gera destruição ambiental significativa, com impactos na biodiversidade e no solo. Outro problema, principalmente, é o descarte das baterias de lítio. Quando descartadas de forma inadequada, essas baterias podem liberar metais tóxicos no solo e na água,
causando poluições e afetando o ecossistema. A solução para esses desafios passa pelo desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e extração e pela reciclagem eficiente de baterias. O objetivo é equilibrar os benefícios do lítio para a sociedade com a preservação ambiental. É importante lembrar que, embora o lítio seja fundamental para as tecnologias verdes, precisamos garantir a exploração também seja feita de forma responsável e ecológica. O lítio, ele apresenta algumas propriedades que o diferenciam dos outros elementos do seu grupo. Ele é um átomo bem pequeno e bem leve. Podemos observar algumas informações nessa tabela. Em relação à eletronegatividade, o lítio ele possui a maior eletronegatividade em relação aos outros metais. E por que isso acontece? Primeiramente, pelo tamanho do seu raio atômico. Ele é bem pequeno, o que faz que ele tenha uma maior densidade de carga positiva no núcleo, consequentemente uma menor blindagem eletrônica. Já que ele é um átomo bem pequeno, o seu elétron de valência está bem próximo do núcleo, o que aumenta a sua força de atração. O lítio também ele tem uma maior tendência a formar compostos com caráter covalente, diferente dos demais. E também a sua eletronegatividade contribui para a sua afinidade por oxigênio, levando à formação de óxidos. Falando um pouco da reatividade, embora o lítio seja reativo, ele é menos reativo que os outros metais alcalinos, como por exemplo o sódio e o potássio. Essa sua menor reatividade, primeiramente é por causa da sua alta energia de ionização, que é a mais alta entre os outros metais, e a sua alta energia de hidratação, devido ao pequeno tamanho do lítio. Como ele é bem pequeno, ele é bastante estável, principalmente em solução aquosa. Essas propriedades do lítio fazem com que ele tenha um papel fundamental nas baterias de íon de lítio, que é o ponto auge da tecnologia moderna. Vamos entender um pouco a estrutura e o funcionamento. Em relação à estrutura, temos o anodo, que é onde os íons se armazenam, o catodo, que é onde os íons saem durante a descarga. Quando essa bateria está descarregando, é para lá que os íons de lítio vão. O eletrólito, que é um condutor de íons que permite que os íons se movam entre o anodo e o catodo, e o separador, que é uma barreira de proteção. Como é que é o funcionamento dessa bateria? Durante a carga, os íons de lítio eles se movem do catodo para o anodo, onde eles são armazenados, e durante a descarga, o processo vai se inverter. Os íons de lítio vão voltar para o catodo, liberando energia que alimenta essa bateria. Com isso, essas baterias elas são encontradas em diversos lugares: celulares, laptops, veículos elétricos e energias renováveis, como a energia solar e a energia eólica. Porém, apesar da bateria de íons de lítio ser algo revolucionário, ela apresenta ainda muitos desafios que precisam ser superados. Primeiramente, a capacidade de armazenamento. Com o uso contínuo da bateria, ela vai perdendo gradualmente a sua capacidade de armazenar energia. É como um celular novo. Com o passar do tempo, você precisa de recarregar ele mais vezes. Tem a degradação também. O desgaste gradual da bateria se dá por diversos fatores, principalmente pela deteriorização dos materiais dessa bateria, o anodo, o catodo, o grafite e os óxidos de lítio que compõem essa bateria. Temos também o aquecimento e as explosões. O aquecimento excessivo dessas baterias pode ocorrer principalmente pela sobrecarga, né, quando ela é carregada de maneira inadequada, ou quando há algum curto-circuito interno. Já nas explosões, essas baterias podem explodir ou pegar fogo se sofrer principalmente algum dano físico, né? Como ser furada ou impactada por algum tombo forte ou algo do tipo, que isso faz uma reação de dissociação térmica. Outros dois pontos principais é a reciclagem e o descarte. A reciclagem de baterias de íons de lítio envolve um processo muito complexo devido à variedade de materiais que compõem essa bateria. Então, esse processo de reciclagem precisa ser muito mais preciso devido a esses diversos metais, como o cobalto e o níquel, por exemplo. Em relação ao descarte, é preciso ter um descarte adequado para essas baterias, já que ela pode levar à contaminação do solo e da água devido aos metais pesados. A fim de diminuir os impactos ambientais, uma alternativa é a bateria de sódio e enxofre. Essa bateria ela possui algumas vantagens em relação à bateria de íon de lítio. Em relação à estrutura, a principal mudança é que no seu anodo é sódio metálico e no cátodo é um enxofre. Aqui temos uma tabela comparando as duas baterias. A principal vantagem da bateria de sódio e enxofre está em relação ao custo e ao impacto ambiental.
A disponibilidade do sódio ela é muito maior do que o do lítio. Isso faz com que o sódio, as baterias de sódio sejam mais baratas, já que o sódio é muito mais abundante, garante um abastecimento muito mais estável e sem risco de escassez, ou um risco bem baixo, né? Isso faz que ele tenha um impacto ambiental muito menor do que as baterias de íon lítio, né? Já que o sódio é muito mais abundante e muito mais fácil de extrair de uma maneira menos invasiva. Para concluir, vimos a grande importância do lítio na tecnologia. O lítio ele é fundamental, né, para alimentar o futuro da tecnologia limpa, renovável, mas, por outro lado, a gente também precisa garantir que a sua extração e seu uso sejam sustentáveis. Então, temos que buscar alternativas, como a bateria de sódio e enxofre que foi mencionada, que vai abrir porta para soluções que vão aliviar a pressão sobre os recursos de lítio. Garantir também que futuras gerações possam continuar a se beneficiar dessa revolução energética sem comprometer o meio ambiente. Com isso, ficamos aqui